e escolhemos como tema do programa justamente a relação nossa com a estação e notadamente com os efeitos do sol sobre a nossa pele. Se você tiver oportunidade, avisa os amigos, bota um comentário no Facebook, entra no Facebook da Rádio Nossa Senhora de Copacabana e compartilha com seu Face. Se quiser participar do programa, o prefixo é 21 3649 3411, 3649 3411, e faça um comentário, faça uma pergunta ao vivo que nós iremos tentar responder. Para conversarmos sobre o tema de hoje, que relaciona a exposição ao sol sem proteção e as doenças da pele, nós temos hoje dois especialistas, o Dr. Felipe Soeiro, que é do Hospital Federal de Bom Sucesso e é ligado à Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele que é um especialista de longa data, vai ter bastante para contribuir com o nosso programa e tirar as dúvidas de vocês, ouvintes. Temos também, participando do programa, o Dr. Frederico Nunes, que é oncologista, o chefe da oncologia do Hospital Federal Cardoso Fontes, também aqui no Rio de Janeiro. Eu gostaria então que primeiro Felipe, depois Frederico, se apresentasse aqui para os nossos ouvintes rapidamente e dizer que é um prazer para nós ter vocês aqui. E lembrando também que Geraldo Rodrigues, como sempre, é o nosso operador presente aqui nas Carrapetas. Felipe, se apresenta aí para a gente. Então, boa tarde. Na verdade, é um prazer enorme para mim, eu acho que para a gente. Né? Nossa. Boa tarde a todos. E eu sou realmente dermatologista, vinculado à Sociedade Brasileira de Dermatologia, focado muito na parte de tumor cutâneo, todos em geral, e na fotoproteção e cirurgia, né? Com mestrado basicamente em pesquisa de doenças infecciosas pela Fiocruz. Então estamos aí para responder todas as perguntas, vai ser um prazer enorme. Hoje e essa semana inteira é uma semana de dias lindos, isso. Sol, água quente no mar, então foi fantástico. Hoje realmente está sendo um dia especial para falar sobre proteção cutânea. Isso. Frederico Nunes. Isso. Meu nome é Frederico Nunes, eu sou médico oncologista, tenho um foco especial no tratamento do melanoma e tumores cutâneos de uma forma geral. Atualmente eu sou médico do grupo Oncoclínicas, membro da Oncoclínica aqui do Rio de Janeiro e chefe do Hospital Federal Cardoso Fontes, Serviço de Oncologia, Hematologia e Cuidados Paliativos. Realmente é um tema muito oportuno, a gente está no mês de dezembro, né, um calorão aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, e a proteção da pele é super importante. Eu acho que hoje em dia a gente tem mais consciência sobre isso, mas nunca é demais informar, né? Passar essa informação para as pessoas e se prevenir. E agora nós vamos tentar destrinchar esse tema aqui para a gente. Eu vou deixar para um dos dois decidir quem vai responder essa minha pergunta. Por que o sol faz mal à pele? Na verdade, a grande mensagem que a gente tenta passar é que o sol é ótimo, o sol é uma maravilha, só que realmente a gente tem que se proteger. O que a gente não quer é que ocorra a queimadura e o dano, tanto agudo quanto crônico do sol. Mas em nenhum momento, eu acho que eu não recomendo ir na praia. Todo mundo tem que viver, é ótimo. Hoje o dia está maravilhoso, então todo mundo tem que fazer suas caminhadas, sair de casa. Agora existe realmente o dano ali agudo, aquele iminente que todo mundo sabe que é aquela corzinha rosada do rosto, que parece saudável, mas na verdade aquilo dali é uma queimadura. Quer dizer, quando a gente diz que está bronzeado, mas antes disso a gente está vermelho, na verdade isso é um dano à pele, que gerou essa alteração da cor da pele. Exatamente. A famosa cor saudável, na verdade, para a gente é um dano que aquilo dali está sofrendo. Então existe uma diminuição da imunidade da superfície da pele, existe uma série de mutações que estão ocorrendo nas células da pele.
E isso de uma maneira mais superficial e fazendo realmente aquela cor avermelhada, vasodilatações. Agora, o que o bronzeado em si, na verdade, é o dano mais profundo, né? E ele que às vezes você vai ocorrer não naquele primeiro momento, mas você vai ter dias a semanas. E isso, com o tempo, vai se acumulando e aí realmente vai provocando os danos acumulativos. E é por isso que, geralmente, na 6ª década de vida, que realmente vão se apresentando aquilo que a gente se expôs na infância. É fundamental. Um dia como hoje, as crianças estão, os pais principalmente, que estão com as crianças fazendo qualquer atividade ao ar livre, tem que proteger. São os primeiros 20 anos de vida que a gente está realmente acumulando aquilo que a gente vai colher no futuro. Então é mais ou menos como a gente pensa em relação ao cigarro. Quanto mais cedo a gente começar a fumar, mais alteração no DNA das células vão levar, por exemplo, ao câncer de pulmão. Então você está dizendo que uma criança que se expõe muito precocemente, sem prevenção, ela vai gerar um dano ali que pode se refletir lá na frente. Com certeza. Quando ela tiver 50 anos, 60 anos, exatamente, vai aparecer aquilo. Exatamente. É super interessante no consultório. As pessoas aparecem, poxa, na minha época não existia o protetor solar. Exatamente. Na minha época era o contrário, nós queríamos ficar bronzeados. Isso. Quem nunca ficou na praia o dia inteiro? É super comum também aquela... Olha, a gente tirava pele. No início das férias tinham 3 descamações, depois parava. Exatamente. Né? Então, o que a gente espera é que, na verdade, daqui a 15, 20 anos, isso começa a diminuir. A gente começa a escutar menos isso no consultório. Eu me lembro que eu passava a minha parte das férias, quase as férias inteiras, eu nasci no Rio, mas meus pais tinham uma casa em Saquarema. E era direto. Eu não me lembro da minha infância de ter usado filtro solar nenhuma vez. O que eu usava era um produto que eu nem sei se existe hoje, chamado Caladril, que você chegava em casa fervendo, de noite não conseguia dormir e passava aquele cremezinho rosa, né? Existe Caladril ainda? Ué, eu nunca prescrevi. Então, nem sei se isso ainda existe, mas eu nunca Caladril e mercúrio cromo e mertiolate, toda a família tinha em casa. Ainda mais família praiana. Frederico, complementa só para a gente dar início à conversa aqui do que a gente já falou. Fica à vontade. Assim, o Felipe, dermatologista, né? Ele, obviamente, é quem mais recebe esses pacientes, né? Eu recebo os pacientes, e muitas das vezes, em uma situação mais avançada de doença, mas a ideia é exatamente essa. A ideia é sempre prevenção, né? Se a gente for ver os relatos de melanoma lá do passado, a essência do tratamento continua sendo a prevenção e a detecção precoce da lesão. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre melanoma, que é uma das formas de câncer de pele. Vamos deixar isso mais para frente no programa, mas me fala um pouquinho de vocês. Como é que você escolheu, Felipe, ser dermatologista? A gente sempre pergunta aqui aos nossos entrevistados, porque é muito curioso. Depois eu vou fazer um comentário, mas eu não quero induzir. Por que você escolheu ser dermatologista? Foi um pouco inverso. Na faculdade a gente acaba passando por várias cadeiras, né? E rodando uma vez na Santa Casa, eu conheci alguns staffs que exatamente tratavam do câncer da pele, cirurgicamente. Eu vi aquilo dali e falei, é isso. Pronto, é isso que eu quero. Foi simplesmente assim, de um dia para o outro, durante a época da medicina. Não teve influência de família, um dermatologista na família? Não, na verdade zero. Meu pai é médico e, pelo contrário, ele sempre ficou a par porque ele nunca queria influenciar, porque a gente sabe que a medicina, da mesma maneira que ela é maravilhosa, ela tem os seus momentos você tem que gostar, porque realmente você ficar cuidando de uma outra pessoa é uma exigência grande, você tem que ter uma certa paciência, você tem que ter um certo cuidado, a gente lida com uma sensibilidade do outro, e o Frederico, então, lida literalmente com, às vezes, em cima do muro de vida ou morte. Então é pesado, a gente recebe uma carga muito forte nisso, então você tem que gostar, porque se você não gostar, vai chegar em casa de uma maneira pesada. Então, e o seu pai fazia que especialidade? Clínico e gastro, e hoje em dia é médico de trabalho. Agora, meu pai ficou frustrado, meu pai era cardio,
cardiologista, e quando eu disse para ele que ia fazer pneuma, eu senti que ele ficou doído. Ele passou um tempo doído. E dizia que a minha especialidade era muito difícil, que não sei o quê, que o clínico trata, enfim. Mas ele não aceitou muito bem, não. Acho que ele morreu sem aceitar bem a minha escolha. E você, Frederico, o que te levou a ser oncologista? Eu quero tratar de pessoas que estejam com câncer. Eu sempre gostei muito de clínica médica, né? De ver o paciente como um todo. E na minha residência de clínica, antes de fazer oncologia, eu fiz residência no Hospital Federal da Lagoa, de clínica médica. E lá a gente tinha um número enorme, uma enfermaria enorme de pacientes oncológicos e hematológicos. E ali me despertou a vontade de seguir, de trilhar esse desafio enorme que é tratar o câncer, né? E graças a Deus lá eu tive bons professores, assim como eu tive depois na minha segunda residência, que foi no INCA. E hoje a gente vem nessa batalha no dia a dia aí para, se Deus quiser, cada vez mais vencer essa doença. Né? Então vamos lá. Quando a gente fala em se proteger do sol, na verdade, do sol propriamente dito, a gente não teria como se proteger, porque a gente seria... Se a gente entrasse em contato com o sol, nós íamos ser cozidos em menos de 0,000 segundos. O que exatamente, na luz solar e nas irradiações que vêm dele, o que exatamente que provoca o dano? A gente ouve falar de vários raios, as pessoas até leem nos produtos, é um raio ultravioleta, é um raio... Basicamente existe o raio ultravioleta, o infravermelho e a luz visível, né? O que a gente trabalha muito, o protetor solar em si trabalha muito com ultravioleta, tanto A quanto B. O C, a gente acredita que, na verdade, se o C entrasse, ele não fosse filtrado pela camada de ozônio, não haveria vida na Terra, praticamente. Então é sempre o espectro de nanômetros em si. Agora, o que muita gente não sabe... Não, mas vamos devagarzinho, senão o povo não te acompanha. Você falou em ultravioleta A, B e C. São 3 variações do mesmo espectro, com diferentes nanômetros. Aí você diz que se entrasse o C... acredita que não teria vida na Terra. Então o C ele é absorvido completamente pela camada de ozônio. Né? E é por isso que é importante. Na verdade, até alguns anos atrás, se não me engano, 93, teve uma campanha para diminuir a emissão de clorofluorocarbonetos, porque diminuiria, afetaria a camada de ozônio, então é mais ou menos por causa disso. Até de geladeira, ar-condicionado. Exatamente, acho que desodorante na época. Desodorante, inclusive. Né? Então esse seria mais ou menos o motivo e parece que realmente essa campanha vem dando frutos. Agora, junto com o ultravioleta, você comentou com relação a quais... Não, antes você sai do ultravioleta. O A e o B. O A é o seguinte, todo mundo acha que aquele sol de 8 horas da manhã é saudável. Isso. Mas, na verdade, o dia inteiro, se existe luz do dia, existe ultravioleta A. Então, você tem ultravioleta A de 8, hoje em dia no verão, às 7. Vamos dizer até o sol assim. se pôr. Exatamente. Agora, de 10 às 2, tanto o ultravioleta A como o ultravioleta B. E por que a gente fala que, teoricamente, esse é o perigoso? Porque é o B que ele penetra menos. É exatamente o B que ele é mais mutagênico e desenvolve mais o tumor da pele. Ele é mais carcinogênico, vamos dizer assim. Mas é ele exatamente que dá a cor saudável da pele. É exatamente que ele faz o vermelhidão. O A, ele penetra mais, mas ele também dá alterações. Ele está responsável mais por aquele fotodano daquela pele envelhecida ao longo dos anos. Mas o ultravioleta B não está presente às 8 horas da manhã? Não costuma estar. Isso tudo é incidência do sol. Isso. Por que no verão é muito mais forte? É exatamente pela localização entre o sol e a terra. No verão, próximo do meio-dia, o ultravioleta ele incide de uma maneira muito mais forte, com menos barreiras na superfície terrestre. Então, por isso que no verão é muito mais forte. Esses raios estão todos presentes o ano inteiro, em todos os lugares do planeta. Exatamente. Mas no verão eles têm uma incidência, um ângulo de penetração na Terra muito, mais 90 graus. Então, antes da gente mudar de raio, de espectro, Frederico, quando o Felipe está falando que o ultravioleta B tem um poder de
gerar mutação da célula, que ele também chamou de carcinogênese. O que exatamente que acontece? Como é que é o fenômeno do ultravioleta B em contato com a pele? E o que é essa mutagênese? Então, essa mutação celular e essa carcinogênese? Então, assim, a gente vê de diferentes formas o câncer de pele na sua totalidade, né? Então, só para dividir, e o Felipe pode me corrigir, os pacientes que têm os cânceres não melanoma versus aqueles que têm o melanoma, normalmente a exposição solar é um pouquinho diferente entre eles. Os pacientes com melanoma normalmente sofreram em idades mais tenras, infância, adolescência, exposições solares agudas, aquelas que causam queimadura mais intensa. E vamos lembrando que o melanoma seria o mais grave, a forma mais grave de câncer atualmente de pele. que tem um potencial maior de gravidade. Isso. Os não melanomas também possuem, mas num espectro e numa epidemiologia, numa quantidade diferente. Um impacto menor. De qualquer forma, o melanoma normalmente tem essa exposição aguda e intermitente, né, a característica dele para levar a esse tipo de câncer de pele em idades mais precoces, enquanto os não melanomas, por exemplo, os carcinomas basocelulares, etc., normalmente exige uma exposição solar crônica em área fotoexposta, etc. A gente tem uma aba de tumores de melanoma também, de mucosa, outros tipos de melanoma, mas acho que não... Eu tinha, só aproveitando que você estava falando isso, eu hoje tenho um cachorro, mas antes desse cachorro eu tive um cocker que ficou com a gente 16 anos. E ele sofreu bastante no último ano de vida porque ele fez um melanoma de mucosa. Foi feita uma biópsia da parte interna da bochecha e foi encaminhado para o laboratório e veio o diagnóstico de melanoma. É um tipo de melanoma mais raro, assim como tem melanoma ocular também, mas os melanomas e os tumores de pele, na verdade, o efeito potencial do dano solar é provocado sobre a célula, né? Você tem um impacto ali sobre a célula e aquilo pode causar danos celulares importantes e reversíveis às vezes, que no futuro, a longo prazo, pode ter como consequência o câncer. Quer dizer, você pega o sol, inflama, a célula se regenera, faz novas células e até que no momento tem um dano que eventualmente não é possível de se corrigir ou se destruir, e aí eventualmente aquela célula tem potencial de se tornar maligna. Vamos ver se ficou claro para os ouvintes. O carcinoma menos agressivo, ele tem uma relação maior com a exposição ao sol. E o melanoma é mais com a exposição lá atrás, na infância, seria isso? Assim, o carcinoma, por exemplo, basocelular está mais relacionado à exposição crônica solar. Sim. Então, assim, o vendedor da praia, né, que está o dia inteiro se expondo ao sol, aquele processo crônico de exposição solar em área fotoexposta, normalmente em face, dorso, etc., esses pacientes podem desenvolver esse tipo de tumor. Enquanto que o melanoma normalmente está relacionado a essa exposição solar aguda, intermitente, com pessoas que têm uma pele, um fototipo mais claro, que a gente chama, né? Com olho claro. É claro que a gente vive num país onde a miscigenação é muito grande, né? Mas assim, a gente não consegue definir, às vezes, muito claramente o fototipo de pele, né? Mas assim, isso vai de uma forma geral, a gente pode definir dessa forma. Entendi. Então, vamos voltar para o Felipe. Nós estávamos falando sobre os raios ultravioletas A, B e C. O B como sendo mais gerador de dano profundo e... O B mais superficial, o A mais profundo. Perfeito. O B mais profundo, B mais superficial e no horário principalmente de 10 às 4. Né? A gente teria que pensar no horário de verão, como a gente está agora, que isso mudaria um pouco esse 10 às 4. Mas e os outros raios que emanam do Sol? Aí a gente entra no espectro de luz visível, né, e o infravermelho. O protetor solar, ele trabalha mais com o ultravioleta. A gente não está trabalhando tanto com o infravermelho e, na verdade, com a luz visível. E aí é por isso que, na verdade, a fotoproteção ela não se faz apenas com o protetor solar. Hoje em dia, eu acho que as campanhas estão indo muito bem, porque hoje de manhã eu fui na praia com meu filho e vi uma série de crianças usando chapéu, aquela camisa que pega o braço inteiro,
os garotos com uma bermudinha. E aí o protetor solar vai entrar onde? Nas áreas que não estão protegidas. Então, na verdade, a luz visível, o infravermelho e o próprio ultravioleta você está utilizando uma fotoproteção mecânica também, né? Não é só aquela tópica com protetor solar. Então, é uma série de fatores, né? Falando em termos de prevenção, eu me lembro que eu fiz eu moro no Leblon e moro perto do Hotel Marina. Sim. Aí eu falei com a gerência e a gerência me deixou subir ao último andar do hotel 3 vezes. Eu subi em torno de 9 horas da manhã, em torno de 1 da tarde e depois lá pelas 5. E eu sou fotógrafo também, eu fotografei a visão lá de cima. Uhum. E o que me chama... Eu fiz isso porque já tinha algo que me chamava a atenção. Quando você diz que o ultravioleta B está mais presente de 10 às 14, significa que seria o momento do dia em que as praias deveriam ter mais vazias. Se o processo de conscientização tivesse bem claro. Sim. E nessas fotos que eu fiz, era evidente que às 9 horas você tinha pouca gente, às 5 você tinha pouco, e o grosso estava a 1 hora da tarde, meio-dia, né? Quer dizer, nós optamos por uma questão de comodidade, que acorda mais tarde, enfim. Trânsito, às vezes, né? Mas a gente faz uma opção específica pelo pior horário. Sim, infelizmente, teoricamente, o ideal realmente seria se expor não nesse horário de pico que a gente comenta, né? Mas mesmo assim com proteção. Agora, vai fazer uma atividade ao ar livre, de repente a gente pode mudar, em vez de ir para a praia, vai fazer uma caminhada, que também tem que ser proteção, né? Andar de bicicleta tem que, teoricamente, ter uma proteção. A gente mora num país tropical, numa região com uma incidência solar muito grande, então a gente tem que se proteger, teoricamente, todos os dias. Porque a superfície nossa que fica exposta na praia talvez seja maior do que em outros momentos, né? A gente pega sol o dia inteiro em todos os lugares. Mas na praia, realmente, às vezes que se resume a um short ou um biquíni e o resto do corpo todo exposto, né? O Frederico, você como oncologista, quando você recebe o paciente que você está com o diagnóstico de um câncer de pele e você faz a anamnese, é muito marcante o fato de que ele se expunha ao sol de uma forma de lazer, por exemplo, como na praia. Ou há casos que a pessoa diz, não, eu raramente ia à praia, enfim, era o sol mesmo do viver. Não, o mais comum é ter história pregressa de exposição solar, sim. Por longo tempo. Exatamente, é o mais habitual. A gente, em alguns casos, você vê uma não relação clara com a exposição. Bem que a gente vive num país tropical, né? Então é difícil a gente falar que não tem, mas normalmente a história é clássica, né? Então é difícil não traçar essa correlação epidemiológica e essa exposição solar com pacientes com esse tipo de câncer. Pela sua vivência, você recomendaria então que efetivamente a gente tomasse medidas preventivas? Se é um casal que está nos ouvindo que vai ter filho, assim que essa criança nascer, a exposição ao sol tem que ser protegida. Isso não há é uma evidência que não há mais nada a se questionar. Sim, mas assim, é bom salientar, só para não ficar eventualmente uma impressão de que só idade precoce você pode desenvolver um melanoma, por exemplo. Pessoas de todas as idades têm que continuar se protegendo ao longo da vida, tem que continuar se protegendo, sem dúvida nenhuma. Proteger a criança, o adolescente é fundamental, mas qualquer idade é importante a proteção. E a chave do sucesso é a prevenção, sem dúvida alguma. É muito mais importante a gente prevenir do que depois, como diz o dito popular, remediar, né? Então, assim, sem dúvida alguma... Que às vezes até não tem remédio. Exatamente. Hoje, graças a Deus, há um avanço enorme no tratamento do melanoma avançado, né? Assim, uma doença que... num passado recente ainda, relativamente recente em termos de tratamento oncológico, a gente tinha era um túnel sem luz no fim dele. Hoje é impressionante o avanço que a medicina tem no tratamento do paciente com melanoma avançado. A orientação que a gente preferiria, né, teria o melhor prognóstico se o diagnóstico fosse feito precocemente, não é isso? Sem dúvida alguma. Então, em termos porque eu sou de uma área em que o principal câncer nosso é o câncer de pulmão.
Eu sou pneumologista. E uma das dificuldades do câncer de pulmão, apesar de ele ser menos comum do que câncer de pele, existe um número muito maior de câncer de pele que de câncer de pulmão, a mortalidade do câncer de pulmão é muito maior, é o principal câncer a matar a humanidade. Hoje, a 6ª causa de morte no mundo é o câncer de pulmão. Mas um dos motivos que faz isso acontecer é porque o câncer de pulmão é invisível. E o pulmão, além de você não ver o câncer externamente, o pulmão não tem inervação de dor. Então, ele tem várias inervações, mas não de sensação de dor. Então, o tumor vai crescendo e o indivíduo não sente nada, até porque nós temos 2 pulmões. Já a pele, a gente teria o benefício de ser um tumor visível. Só que nós temos, eu mesmo tenho várias marcas, eu tenho verruguinhas, enfim, eu tenho várias manchinhas, enfim. Como é que a gente tem que acender o olho, Felipe e Frederico, acender a luz, dizer essa lesão aqui, quais são as características que vão fazer com que a gente busque um especialista para que olhe aquela lesão e diga o que faz uma verruga ser diferente de um vaso celular e, sobretudo, de um melanoma. Isso aí eu acho super A gente tem umas fotos passando no Facebook, quem estiver nos acompanhando. Essa aí eu tirei da internet, seria um melanoma. Essa aqui? Não. Esse não é um melanoma, não. Provavelmente uma síndrome de Sweet. A gente pode, de repente, botar uma outra imagem. Vê se tem outra aí, ver se tem uma pinta enegrecida, uma mácula enegrecida. Tem várias de imagens enegrecidas. Bom, mas botar no melanoma no Google. Não, na verdade é o seguinte. Essa já é provavelmente de um carcinoma basocelular. Isso é basocelular. Mas deixa nessa que eu vou comentar sobre essa foto. Isso aqui, na verdade, já é um carcinoma basocelular, mas ele provavelmente já deve ter aqui uns 4 ou 5 meses. Começou menor, ele não começa assim. O carcinoma basocelular começa como se fosse uma picada de mosquito vermelhinho, que você começa a perceber que ela não some, e aquilo dali às vezes começa a ficar um machucadinho, aquele machucado que nunca cicatriza, e aí ele vai aumentando. Eu não considero isso um carcinoma basocelular grande nessa imagem, mas ele com certeza já foi menor. Então, o carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular é exatamente isso, são aqueles machucados que nunca cicatrizam. O melanoma, que da pele realmente é o pior. Por que é o pior? Porque ele mais rápido dá metástase. Esse tumor, o que vocês estão vendo na imagem agora, ele só está aí. O tratamento é local. Removeu cirurgicamente, ok, está ótimo. Existe a chance de uma perda do olho? Existe, se deixar crescer. Que está muito próximo. Se essa lesão fosse um melanoma, haveria já a chance dele ter crescido para baixo. E esse crescimento realmente mais para baixo da pele, existe uma chance de disseminação. Então, se você conseguir mudar uma imagem para o melanoma, como é que eu vou suspeitar? É uma mancha preta. É uma mancha preta que tem uma irregularidade, que às vezes tem múltiplas cores. Quem não está nos vendo via Facebook, está só nos ouvindo. Só nos ouvindo. Então, se vocês você mencionou a cor. Essa imagem que apareceu do vaso celular era meio rosinha. Exatamente, um uniforme. Com uma borda relativamente elevada. Agora, o melanoma, como vocês estão vendo agora, e quem não estiver vendo, imagine uma mancha mais escura, ou preta ou acastanhada, que não seja uma bolinha redondinha, né? Ela já realmente já tem umas ramificações. Pode ser preta, castanhada, às vezes acinzentado ou avermelhado, múltiplas cores. Pode sangrar, inclusive. É uma pinta que você não tinha, de repente ela surgiu. Então são sinais provavelmente de uma evolução ruim. Então seriam sinais. E essas lesões dão sintoma, assim? Não necessariamente. Coceira? Não necessariamente. Eu vou dizer que geralmente uma pinta de melanoma é assintomática, você não sente nada. Assintomático. Então é muito das pessoas terem o hábito de se observar, né? Fundamental. Existe um estudo australiano que, na verdade, 70% dos casos, quem viu que uma pessoa tinha um melanoma era o marido, ou a esposa, ou os pais viram num filho, ou um filho viu, poxa, pai, mas que mancha é essa que você não tinha? A mãe falou assim, olha só, isso aqui você não tinha isso não, vai no dermatologista. É interessante como existe esse estudo científico de uma comprovação de uma
de um autoexame ou exame de familiares, principalmente em regiões que a gente não enxerga, nas costas, por exemplo. E Frederico, isso que a gente acabou de dizer, qual você acha que deva ser a conduta de um profissional ao receber um paciente desse? Porque uma das coisas também que a gente andou lendo é que às vezes um paciente vai a um médico por um motivo. O médico, às vezes, por exemplo, pode ser um médico da minha área, faz uma ausculta no pulmão do paciente, bota lá o esteto nas costas e passa batido por uma lesão na pele. Você acha que nós estamos, apesar da importância do impacto sanitário de um tumor desse tipo, nós da classe médica estamos suficientemente alertas e atentos para olhar com atenção isso? Bom, talvez de uma forma geral, não, porque muitas das vezes o especialista se direciona primariamente à área dele, né? Claro que você tem que enxergar o paciente como um todo. A gente não pode esquecer também que a pele é o nosso maior órgão, né? Um tecido enorme, então a gente tem que estar feito a investigar e olhar sempre. Eu, por exemplo, mas eu faço muito melanoma, né? Então eu tenho por hábito examinar todo o paciente, principalmente com a queixa relacionada a propriamente dito ao tumor de pele. A gente muitas das vezes esquece de ver couro cabeludo, atrás das orelhas, na sola dos pés, entre os dedos, embaixo das unhas. Então, o que o Felipe falou é uma verdade. A maior parte dos casos, ou o paciente nota uma lesão, suspeita, que ele consegue enxergar, que aquela pinta modificou com o passar do tempo, né? Se tornou mais irregular, ou que esteja eventualmente causando algum tipo de sintoma que o alertou, ou sangrou, ou está coçando, ou modificou a coloração daquela pinta, ou ela ficou mais irregular. Ou então, um parceiro, marido, família, esposa, nota aquilo, principalmente áreas que você não consegue ver, você não observa, que é o dorso. Você mencionou couro cabeludo, quer dizer, quem tem cabelo não consegue ver o couro cabeludo. Tem inveja de você aqui. Você mencionou um outro local, que é atrás das orelhas, né? Que o sol bate ali, mas a gente não tem acesso visual àquela parte de trás da orelha. Eu me lembro que meu pai e minha mãe, ambos tiveram carcinoma basocelular. Eu acho que também pelo histórico lá de Saquarema, que eu tinha 6 anos, mas eles já deviam ter lá uns 30, e viveram lá uns 30 anos naquele esquema, sem usar proteção e tal. E eles dois tiveram, curiosamente, mas vocês especialistas podem dizer que isso não é tão curioso assim, no nariz. É comum essa localização por ser a exposição ao sol e o nariz é uma coisa proeminente? É uma área exposta, né? Tá na face, chama logo a atenção, né? Eu até busquei aqui. É mais fácil também do sujeito identificar, né? Exatamente. Face é algo muito, muito fácil de identificação, né? E é onde onde ocorre mais a exposição, pode ter melanoma, óbvio, mas você tem muito vaso celular, como o Felipe mostrou na foto apresentada no Facebook. Tem um caso muito emblemático sobre isso que o Felipe falou, até um nadador australiano que na Olimpíada do Rio, em 2016, um fã viu ele, ao nadar, ele tinha uma lesão suspeita no peitoral. Um fã? E ele falou, olha, veja isso que pode ser melanoma. Ele mandou mensagem ou algo assim. E era de fato um melanoma. Ele procurou um médico, foi atendido e era um melanoma. Então, você vê como é que reparar, ter atenção ao corpo, à pele, é super importante. O Frederico falou uma coisa muito importante. A gente acha que esses tumores só vão dar em pessoas claras, como eu. Na época do colégio já fui chamado de Gasparzinho, né? Mas a gente já sabe quais são os apelidos que a gente recebe ao longo da vida. Mas o que o Frederico comentou é super importante, porque pessoa de pele negra vai ter onde? Pé, mão, áreas acrais. E a quantidade, geralmente, de melanoma que a gente recebe de pessoas... e aí eu vou falar de uma forma geral, porque são as pessoas que eu sempre recebo. É sempre assim, um trabalhador, um operário, né? E que diz que se machucou com um prego no pé. Olha, eu machuquei, entrou um prego, e aí ele demora aí, porque tem umas suas funções a serem realizadas, de vez aquilo dali melhora, é assintomático, e quando o tumor já está em estágio avançado, é que ele vai procurar o médico. E na verdade aquilo dali já era um melanoma. Sim. Só que ninguém sabe que na verdade um melanoma pode dar no pé. Então pessoas de pele negra têm chance sim de ter melanoma,
geralmente são em áreas distais do corpo, onde a gente bota a mão-pé, e cuidado, se vocês apresentarem realmente um machucado nessas regiões, é um alerta que eu faço, porque geralmente a gente sempre recebe tumores em estágio avançado nesse aspecto, e aí realmente a gente sempre tem que encaminhar para o Frederico. Porque melanoma em estágio inicial, principalmente in situ, a gente pode até falar que a gente até cura. Ele tem um prognóstico excelente, fez a remoção cirúrgica. Agora, realmente, quando avança, então é o Frederico que vai ficar... E depende também do potencial de agressividade do tumor, né? Você pode ter 2 melanomas, mas um deles é muito mais agressivo e evolui muito mais rápido do que o outro, não é isso? Melanoma, eu costumo falar que talvez entre os tumores, assim, ele tem um comportamento muito diferente entre eles mesmos, né? Assim, câncer de pulmão, alguns cânceres, você tem um padrão, claro que você tem os casos anedóticos, mais específicos, mais raros, mas normalmente você tem um comportamento peculiar de cada doença. O melanoma pode ter essas diferenças de comportamento muito claras entre eles. Assim. Às vezes você pega um paciente que o melanoma evolui espontaneamente. Involui. Ele pode desaparecer. Às vezes você tem pacientes cujo melanoma tem uma agressividade importante. Então, cada caso é muito peculiar e isso influencia até nas nossas decisões do tratamento oncológico específico, né? Então, hoje, a gente tem um cenário, graças a Deus, muito mais favorável no tratamento do melanoma. Talvez até por essa característica que uma das terapias novas para o tratamento, que são as imunoterapias, né? Melanoma, a gente raramente utiliza quimioterapia, né? Ou a gente utiliza o que a gente chama de drogas-alvo, ou a gente utiliza imunoterapias. Então, graças a Deus, essas medicações novas estão tendo um enorme sucesso aí no tratamento desses pacientes. Claro que nem de longe substituem a prevenção e o tratamento precoce, mas proporciona hoje os pacientes com melanoma um horizonte totalmente diferente de tratamento. Além da questão da exposição ao sol sem proteção, existe também um fator hereditário, quer dizer, se você é de uma família em que os carcinomas de pele ocorreram, vale a pena você ficar mais atento? Principalmente para o melanoma. Melanoma a gente sabe que existe uma carga genética muito forte, é lógico que os carcinomas isso acontecem, existe uma série de síndromes também que a gente sabe que existem, às vezes a pessoa tem uma alteração genética que favorece o desenvolvimento de carcinomas basocelulares. Mas melanoma em si, se a pessoa teve o filho, ele tem uma porcentagem expressiva de chance de ter. Então, essa proteção ela tem que ser muito mais intensa. Mais intensa. Com certeza. Alguma coisa a acrescentar em relação a isso, Frederico? Não, sim, o que o Felipe falou, existem síndromes específicas, histórias de melanomas familiares, etc., mas isso são alterações mais raras, né? Não é o dia a dia, não é o comum, nem de longe. O mais comum são as doenças ao acaso relacionadas à exposição solar, que nem, por exemplo, o câncer de pulmão. A gente sabe que a maior parte dos pacientes com câncer de pulmão são os tabagistas, né? Uma pequena parcela da população com câncer de pulmão era não tabagista. Isso. E agora, quando você... Aliás, foi o Felipe. Eu não quis interromper na hora que você mencionou uma questão bastante otimista. Você disse que é comum ver nas praias as crianças protegidas, né? E eu não sei se a gente vai conseguir fazer um contato com o nosso amigo 6 horas lá de Alagoas. Eu vou contar um pouquinho a historinha dele. Vê se ele mandou para você, porque ele mandou um vídeo aqui para mim. Eu fui a Alagoas participar de um treinamento sobre tabaco em Maceió, e era de segunda a sexta, e como eu não ia a Alagoas há muito tempo, eu fiquei mais 2 dias, né? O congresso acabou, o treinamento acabou na sexta, eu fiquei até domingo. E peguei praia 2 dias, perto do hotel, e fiz uma amizade com um barraqueiro, que tem um nome peculiar, um apelido peculiar, que é 6 horas. E aí nós estávamos trabalhando, eu comecei a fazer uma parceria com 6 horas, porque ele tinha uma visão, ele é um grande empreendedor, fez curso do Sebrae, e ele tinha uma visão muito legal em relação ao meio ambiente.
Então, todas as barracas da área dele tinham cestinhas de lixo, todas tinham plaquinhas dizendo não polua a praia e tal. E como o meu foco já era, na época, a questão da guimba de cigarro, porque a guimba também é plástico, e os animais marinhos eles confundem guimba com alimento, e eu comecei a mostrar a ele que ele falava sobre o lixo na praia, mas não falava da guimba. E a partir daí eu comecei a fazer um trabalho no Rio para a gente tentar conscientizar a população sobre o lixo. E ele lá em Maceió, na Praia da Pajuçara, começou a fazer um trabalho com as guimbas também. Ele agregou o que ele já fazia. Aí fez cigarros que ele enfia na areia assim para as pessoas jogar. Cada frequentador leva um cinzeiro para a praia. Mas depois a gente ficou mantendo contato e eu fiquei observando que ele e a equipe dele se protegiam da exposição excessiva ao sol com um chapéu, com filtro. Agora está aparecendo uma foto dele aqui, com o filtro solar no rosto todo. Muito boa a foto. Todos os empregados dele, inclusive a esposa dele, que também trabalha com ele, usam blusa de manga comprida. E a gente troca muita foto. Todas as fotos deles têm essa preocupação. E como eu tenho meus projetos aqui no Rio, nas praias do Rio, não existe essa preocupação. Quer dizer, todos os trabalhadores que eu reparo que trabalham nas barracas, mais de 90%, 95% não tem nenhuma preocupação com a questão da... Vê se ele te mandou, Geraldo. Eu acho que se tivesse um oftalmologista aqui, ia falar que só faltou um óculos escuro para ele, né? Isso. Já trouxemos. Fundamental. Nós, inclusive, já trouxemos aqui um oftalmologista, mas o programa foi sobre. Estou mandando para você, Geraldo, vê se você consegue botar no ar aí, que eu imagino que ele tenha a roupa dele aqui. Ó. Muito boa. Né? Mas eu vou falar com ele. Que ele vai ouvir o programa, se não estiver ouvindo, eu vou falar com ele. Faltou os óculos escuros. Faltou o óculos escuro, mas você sabe que o albino, que ele tem realmente... Se eu não me engano, acho que eu espero que ninguém corte a minha cabeça por isso, eu acho que ele tem direito à aposentadoria desde a infância, mas não pelas alterações cutâneas. A pessoa olha o albino e vê aquelas ceratoses actínicas, uma série de números de tumores carcinobacelares ou espinocelulares, mas a aposentadoria que ele tem direito é pelo dano oftalmológico. Então, você não é oftalmologista, nem Frederico, mas já que você trouxe, você agora não pode deixar os ouvintes... O uso dos óculos escuros também seria interessante para quem vai à praia. Fundamental. Fundamental, você diz também. mesmo. Desde a infância também. Isso eu nunca vi, uma criança de óculos escuros. O meu filho já tem. Já comprei para ele. Olha só, na sua casa, né, santo de... como é que é aquela expressão? Santo de casa... Não faz milagre? Não. Em casa de ferreiro, espeta de pau. Carro, espeta de pau. No caso dele, não. Na sua casa, não, né? Adoramos uma praia, adoramos todos os esportes náuticos, mas realmente tem que fazer uma proteção. Mas, olha, você falou que eu sou otimista, mas isso foi uma observação de hoje. Como eu vinha hoje de tarde aqui, hoje de manhã eu estava, e realmente eu reparei isso muito nas crianças. Mas eu reparei, e com certeza você está certíssimo, as pessoas que estão trabalhando naquele ambiente, e não vamos botar só um ambiente de praia, o trabalhador rural também. Isso que você citou, os operários, lá construindo prédio. Exatamente, tem que ter uma proteção. Isso e há uma questão também interessante, porque às vezes o indivíduo, por exemplo, um exemplo que não tem a ver nem com a vista e nem tem a ver com a pele, mas tem a ver com a audição. Outro dia eu passei numa calçada que estava aquele rapaz com a britadeira, aquele barulho ensurdecedor, e ele sem nenhum... Aí eu fiz uma observação, poxa, o seu patrão não te dá um protetor de ouvido para você vai acabar surdo? Ele me dá sim, só que eu não uso. Aí no dia seguinte que eu passei com o meu cachorro, no dia seguinte estava ele lá, só que dessa vez ele estava fumando. Eu falei, não venho mais aqui passar nessa rua, não. De repente amanhã você vai me dizer que é flamenguista, e aí piorou tudo. Você conseguiu, Geraldo, o áudio? Vamos ouvir os 6 horas lá Ele mandou para a gente aqui uma gravação. Vamos ver se é... Bota aí para a gente ouvir. Eu vou
falar para vocês aí, é o segundo dia de verão, claro, e vocês sabem que o Nordeste é um sol para cada um. E Maceió não é diferente. Então, qual que é a nossa estratégia? Avisando a todos os clientes que é hora de passar o filtro solar. E aí o que eu faço? Passando o filtro, oferecendo um filtro solar, que é a parceria nossa, e também ele repassando ou passando a primeira vez, é muito importante. Agora, não é só o filtro solar não, o verão tá aí, e assim, ó, tem que ter alguns cuidados, tem que tomar muita água, muito líquido, usar roupa adequada, que nem blusa UV, chapéu que cubra toda o rosto, isso é muito importante para quem trabalha na praia. Agora, quem for curtir, usa muito protetor solar, tá certo? Tem a exposição ao sol no horário correto. Então assim, marca com o acessório da Usana, você faz tudo, aqui só falta vocês. Esse menino é muito interessante, porque ele é um empreendedor. Depois eu passo para vocês, eu vou botar como comentário aqui embaixo um vídeo agora que saiu recente com ele, em que todas as barracas de praia dele tem um captador de luz solar, que para pessoas carregarem celular, carregar aparelho de som, para vir tudo, é um projeto de uma universidade lá das Alagoas. Mas você vê que ele é um sujeito tão já bem preparado, que ele está dando filtro solar para os clientes que usam a barraca dele, né? Ele é um cara muito, muito bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir umas 2 ou 3 musiquinhas que falam de cigarro, e depois a gente volta para o segundo bloco do programa, que eu quero conversar com os nossos entrevistados sobre uma questão de quem é leigo e chega na farmácia, tem várias opções do tal do fator de proteção solar. Aí tem um filtro de 30, de 40, de 50, até de 90, a um custo, às vezes, a diferença entre um e outro, o custo dobra até, e era bom a gente entender o que é, como é que a gente faz essas opções por filtro solar. Vamos lá. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom. Pra tosse também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Estamos reiniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde hoje. O tema do programa hoje é o efeito do sol e da radiação solar sobre a nossa pele e os cuidados que a gente deve tomar para não se expor demasiadamente a isso que é uma delícia, que é a gente ter acesso à luz do sol, mas que também traz alguns prejuízos se a gente não tomar cuidado. Tem 2 perguntas aqui como comentário no Facebook da rádio para os nossos convidados, Felipe Soeiro e Frederico Nunes. Felipe Soeiro é dermatologista e Frederico Nunes é oncologista. Fátima Carvalho pergunta. Ela diz que é costureira, trabalha o dia inteiro no ar-condicionado, ainda mais nesse calor, e ela pergunta se precisa usar
protetor solar. Ela deve estar se referindo à luz do local onde ela trabalha, não é isso? É uma pergunta muito boa e muito frequente, na verdade. Existe um certo receio das luzes, exatamente essas luzes que ficam iluminando o ambiente em si, até com relação à luz que é emitida pelo computador, se poderia isso desenvolver um tumor da pele. E isso já é comprovado que não, com relação ao desenvolvimento de um câncer da pele, isso ela não precisa se preocupar, então ela não precisa utilizar um protetor solar dentro do ambiente de trabalho dela, já que é um ambiente que já não recebe o ultravioleta. Agora, diferente de uma profissão realmente que está em ambiente ao ar livre. Isso. Então, com relação, Fátima, a sua pergunta, não precisa não. E a Ledir Stolakzuk, vou passar a pergunta então para o Frederico, ela pergunta, doutor, poderia fazer esclarecimentos a respeito da proteção oral e a sua eficácia? Existe o protetor que você toma em comprimido, mas acho que o Felipe vai falar melhor do que eu sobre esse tema. Então, a fotoproteção ela se faz de diversos mecanismos. A gente já conversou aqui Filtro sobre solar, o tópico, sobre o mecânico. Existe realmente o oral. Ela tá certa. Qual é o nome dela mesmo? Ela deve ser... O Geraldo Rodrigues acha que ela é Ledir. polonesa. Ledir Stolakzuk. Você está totalmente certa. Nessa época do ano é uma época que a gente realmente prescreve o uso de algumas substâncias por via oral. Ela é eficaz, assim, ajuda. Ela não substitui uma proteção tópica, ok? Então ela não vai substituir um protetor solar, mas ele vai ser um complemento. E junto com isso, realmente, a hidratação cutânea e alguns alimentos, flavonoides, com beta-carotenos, isso tudo você pode sempre associar. É um complemento e são eficazes sim. A gente tá fazendo uma campanha que não tem a ver com o tema de hoje, mas a ver com alimentação saudável, que é a questão da mudança de rótulo. Então, os rótulos não são decifráveis pela população em geral. E flavonoides e beta-carotenos também não são decifráveis. Traduz isso para o nosso ouvinte. O que é exatamente essa proteção oral? Como é que você poderia fazer, por exemplo, que alimentos teriam flavonoides e teria beta-caroteno? A ideia, na verdade, disso tudo, porque eles são antioxidantes. Então, existe realmente, como a gente conversou inicialmente, uma briga constante do nosso sistema com o desenvolvimento de células tumorais. Então, a todo momento, existe o desenvolvimento agora, em todo mundo, tem uma célula tumoral se desenvolvendo. E o que o nosso sistema faz? Ele engloba essa célula, destrói, fagocita ela. Então, quando você tem uma desregulação disso, então você vai favorecer o desenvolvimento do tumor. Então, exatamente essas substâncias, esses antioxidantes, vão favorecer o lado contrário da balança, um lado favorecendo a destruição da célula tumoral. Né? Então, são as vitaminas C, né? Então, o clássico, a vitamina de laranja, as frutas cítricas em si, a cenoura, então uma gama. E de preferência, quando a gente fala em alimentação saudável, quando o Felipe mencionou a laranja, por exemplo, a gente tem trabalhado que as pessoas têm que readquirir um hábito, que eu me lembro que era um hábito da minha infância, da gente descascar a laranja, né? Porque agora é muito comum você fazer suco. Então a gente trabalhou há 2 programas atrás, por exemplo, a questão do diabetes, e a gente sabe que a carga de açúcar num suco é muito alta. E tem o inconveniente também de não ter fibra. Sim. Né? Então eu acho que um outro hábito que a gente tinha antigamente, eu me lembro da minha infância, que era comer cenoura. A cenoura raspadinha, limpinha e tal, e você roer aquela cenoura como se fosse um coelho. E eu acho que a gente tem que retomar essa prática. Tem uma nutricionista que esteve com a gente aqui, que ela diz o seguinte, que a gente tem que descascar mais e desembalar menos, né? A nossa civilização está tudo caixinha, saquinho, e vai comendo o que está industrializado, ultraprocessado. Com certeza. Ficou uma dúvida, Felipe, que foi o Geraldo, inclusive, que colocou a dúvida. Bota aí, Geraldo, pega o microfone e faz direto a pergunta para os convidados. Qual foi sua dúvida? Então, essa questão, pelo que eu entendi, assim, quem tem a pele escura, né, não vai aparecer essas feridas na pele,
E também falou que aparecem as feridas nos pés e nas mãos, mas os pés eles estão para baixo, né? Então não teriam exposição ao sol. Não entendi como é que ficou. Não, é uma pergunta também excelente, também super frequente novamente. O sol ultravioleta em si, ele não é um único fator para o desenvolvimento do câncer da pele. Existem outros fatores de risco. O trauma é um deles, uma pele que fez uma radioterapia ou uma úlcera que nunca cicatriza. Então, medicações, inclusive, para determinadas doenças que também são fatores para o desenvolvimento. E a questão genética, inclusive. Então, a gente foca muito na proteção do sol, porque é o nosso dia a dia, está muito relacionada, mas existem outros fatores. Então, a pessoa de pele negra, ela pode desenvolver o tumor da pele em qualquer região, inclusive na região facial, couro cabeludo, pode, mas tem uma incidência maior nessas regiões e geralmente envolvida por um trauma. E o que eu chamei a atenção foi porque as pessoas não sabem disso, mas se existe um alerta, uma conscientização, elas vão procurar o serviço médico de uma forma mais precoce. Consequentemente, um diagnóstico melhor e um prognóstico melhor, porque hoje em dia o que a gente vê ainda são tumores avançados nessas regiões por um desconhecimento. Mas pessoas de pele negra podem sim ter tumor em qualquer parte do corpo. Mas não bem por causa do sol, né? Por outros motivos. Relacionado a outros motivos. Frederico, você como cirurgião... Eu sou oncologista clínico. Oncologista, cirurgião, Felipe. Você, como oncologista, está acostumado a receber esses pacientes já para um tratamento específico, né? Vocês ali, já, em geral, já não está nem fazendo mais diagnóstico diferencial, o diagnóstico já foi feito. Em que percentual você diria que chega à sua mão uma lesão pelo melanoma, que é o tumor mais grave, em fase avançada? Nós estamos comendo mosca muito ainda? O que acontece é, assim, eu vou ter, obviamente, o viés de como sendo oncologista, e o dermatologista fica com muitos desses pacientes com melanoma inicial, melanoma in situ, então, ou carcinoma base celular. Então, habitualmente, aqueles pacientes que eu mais recebo são pacientes com melanoma um pouco mais avançados, não necessariamente metastáticos, ou seja, com doença em outros órgãos, fora da pele. Que é comum no melanoma. Que pode ocorrer no melanoma, né? Não que seja comum você já abrir o quadro avançado dessa forma, mas eventualmente, quanto mais negligenciado for aquela lesão, o que é comum e pode ser comum na pele, porque às vezes nossa vida é tão atribulada, corrida, etc. A pessoa vê uma bolinha, uma pinta... e eventualmente não se dá conta que aquilo tem um potencial de gravidade eventualmente enorme, né? Então, é difícil mesmo. Então, daí a importância de trabalhos como o seu, que é conscientizar a população a se atentar a esse tipo de coisa. É importantíssimo o trabalho do dermatologista, né? Então, assim, as pessoas têm que ter por hábito se prevenir e frequentar o dermatologista. Então, campanhas de conscientização, prevenção, não só diminuem esse impacto individual, né? Mas também tem uma importância fundamental, até do ponto de vista econômico, porque os tratamentos para melanoma avançado são caríssimos. Caríssimos. Então, assim, graças a Deus, não é uma doença prevalente como o câncer de mama, que é super comum na mulher, e o câncer de próstata no homem. Mas esses pacientes que chegam avançados até a gente pode ter uma série de modalidades de tratamento. Então, desde eventualmente uma nova abordagem cirúrgica, uma complementação, uma investigação do linfonodo, etc., até eventualmente terapias mesmo sistêmicas, que a gente chama, para tratar o corpo inteiro, o cérebro, etc., aonde estiver o melanoma, né? E você, como trabalhador no SUS, Sistema Único de Saúde, que aliás nós estamos comemorando 30 anos, e eu sou um defensor, e normalmente as pessoas que vêm aqui têm ligação com o serviço público, a gente dá um valor assim ao fazer o convite, não só a capacidade técnica e didática dos convidados, mas também a questão do
porque eu acho que a gente como profissional de saúde pode também sensibilizar a própria população para que ela dê valor ao sistema único de saúde, né? Eu sou um crítico dessas piadinhas que se faz contra o SUS e que o convênio tem isso e o outro não tem. Eu acho que o SUS é um patrimônio nosso, patrimônio brasileiro. Vai tratar lá fora. É? Eu tenho um paciente que vem da Suíça, que vem dos Estados Unidos, por incrível que pareça, mas geralmente são brasileiros, porque na verdade nós somos acostumados a um sistema que é muito fácil você chegar a um especialista de uma forma em geral. Aí algumas pessoas vão olhar e vão falar assim, eu estou tentando um pneumologista e não consigo muito tempo. Mas de uma forma você consegue chegar ao pneumologista, você consegue chegar ao oncologista. Lá fora a pessoa tem que passar por um clínico, 1, 2, 3... Na 4ª vez, se não der certo, se tiver algum problema, aí sim ela é referenciada a um especialista. Né? E às vezes isso é uma doença neoplásica de evolução mais agressiva, esse tempo que você perde. Agora, você acha que o acesso a esse diagnóstico, Frederico, está sendo... Porque, como a gente aqui faz programas com vários especialistas e sobre vários agravos, quase em todos é comum a gente dizer que o acesso está muito difícil. O diagnóstico não está sendo feito. Tipo assim, nós trouxemos um cirurgião vascular aqui que a especialidade dele é pé diabético. Ele foi presidente da Associação Carioca dos Diabéticos. E ele disse que 80% das amputações de membros que a gente faz no Brasil por diabetes, elas seriam evitáveis. Se você tivesse tido um acompanhamento melhor, tivesse feito o que tinha que ser feito, melhor instrução até para tratar do diabetes, mas mesmo uma vez você já com ferida no pé, se fosse melhor tratado, não amputava. Você acha que esse acesso, não só a gente tem uma carência de informação, mas esse acesso está facilitado ao oncologista? Eu estou agora te fazendo essa pergunta, porque eu estou agora com um pedido que me foi feito, e a pessoa está com câncer de cavidade oral e não consegue, já está com diagnóstico e não consegue um atendimento no INCA. E isso é uma coisa que a gente nota que é geral, né? Que o SUS está subfinanciado, as instituições estão sobrecarregadas, os colegas estão com filas para atender. Inclusive, eu me lembro quando você estava mencionando que você é um clínico e que você gosta de conversar com o paciente, examinar o paciente todo. É muito frequente também, não só você vai ao especialista que olha só para aquela especialidade, mas ele também tem uma consulta de 5 a 10 minutos que ele não tem tempo de ficar procurando pinta em ninguém, ele não tem o olhar de perder mais tempo, né? As consultas estão muito rápidas. Mas você acha que o acesso está disponível? Se as pessoas podem fazer esse diagnóstico rapidamente no Rio de Janeiro, por exemplo? Assim, só separando um pouquinho. Uma coisa é o acesso de uma forma geral do paciente oncológico. Hoje, para você alcançar o tratamento oncológico, existe uma fila de regulação e esses pacientes são regulados de acordo com o quadro clínico dele, etc., a urgência, para os hospitais federais e para o Instituto Nacional de Câncer. E, se eu não me engano, a UERJ também, o Pedro Ernesto também trata. Então, as instituições federais no estado, Pedro Ernesto e o Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro. E também tem os polos de oncologia no estado do Rio de Janeiro. Existe um problema enorme, que a gente, de uma forma geral, a gente precisa se dar conta que o câncer vai ser a doença do século. Exatamente. Vai ultrapassar a doença cardiovascular. Então, cada vez existe uma demanda maior para o tratamento oncológico. Uma outra questão é que, infelizmente, o tratamento oncológico, de uma forma geral, também é muito custoso. Então, a gente tem que se haver um investimento enorme, né? Então, o tratamento do câncer, eu costumo falar que para fazer oncologia, não adianta a gente estar sentado só um oncologista tratando. A gente precisa, na verdade, uma multidisciplinaridade enorme no tratamento do paciente oncológico. Então, muita gente trata do paciente com câncer. Então, eu vou precisar do dermatologista, eu vou precisar do patologista, do radiologista, do radio-oncologista, da emergência, da internação, de uma equipe do fisioterapeuta, da enfermagem,
da assistente social. Então, a gente Isso com diagnóstico feito. Isso com diagnóstico Antes feito. do diagnóstico, você tem outros procedimentos que precisam de outras especialidades. Sim, sem dúvida. Então, assim, hoje a demanda é crescente, né? E a gente tem um desafio de se preparar para essa demanda, né? Então, acho que e tem essa questão do custo, que isso de alguma forma tem que ser analisada e minimizada, porque a gente tem que disponibilizar para a população em geral o melhor tratamento possível para eles. E né? é isso que a gente também acaba voltando, batendo sempre na mesma tecla, que a prevenção ela é fundamental, inclusive porque ela é mais barata. Fundamental. Eu posso te dar um exemplo. O câncer de pele é um exemplo bom para isso. Um outro grande exemplo é o câncer de colo uterino. Então, assim, se você for falar, vamos lá, na Suécia você não tem câncer de colo uterino. Se tem, é por escape, né? Enquanto que em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, é enorme a incidência de câncer de colo uterino. Então, se você for avaliar que o impacto que isso causa a uma mulher, normalmente em idade produtiva, né? Ela tem que interromper a sua produção. Tem o aspecto individual, sem dúvida nenhuma, né? O drama pessoal que a pessoa vive. Mas, se você for ver até do ponto de vista de sistema, né? São pessoas jovens que têm um câncer que era absolutamente prevenível, né? Então, se ela tivesse acesso a uma saúde, uma atenção básica de saúde que a gente fala, com exame ginecológico adequado, que detectando uma lesão precursora de câncer, ela fosse rapidamente tratada, ela, primeiro, esse investimento é um investimento muito barato, perto de um tratamento de uma mulher que às vezes vai ter um câncer avançado, que infelizmente não vai ter o potencial de cura, mas cujo tratamento vai ter um impacto social e financeiro enorme. Então, assim, se a gente alocar melhor esse recurso, eu vou ter até condição financeira para bancar exatamente essa pessoa que eventualmente vai precisar, mas que seja o escape, que seja a minoria. Então, é só alocar melhor o recurso lá na atenção básica. Eu acho que talvez esse seja tem áreas no norte do país que câncer de colo uterino consegue ultrapassar câncer de mama como primeira causa de câncer. Isso é inacreditável. Né? Isso aí você vê, o índice de desenvolvimento, você vê por aí. Então, eu acho que o câncer de colo uterino e até mesmo o câncer de pele, você vê, só que o câncer de colo uterino tem um impacto muito maior pela incidência que a gente tem. Então, chega a ser um absurdo realmente a gente ter ainda o índice que a gente tem e o investimento que a gente poderia deslocar para uma atenção primária, adequada e prevenir que mulheres tão jovens desenvolvam um câncer tão eventualmente agressivo. Né? Falar nisso, já que você falou em um câncer feminino, existe prevalência de gênero em relação ao câncer de pele? Existe câncer mais em mulher do que homem? Quer responder? Na verdade, pode acontecer em qualquer gênero, qualquer idade. Existe uma prevalência na sexta década da vida, devido exatamente ao acúmulo em si. O que é interessante a diferença entre homem e mulher é que a mulher, geralmente, com relação à pele, ela procura um cuidado mais precoce do que o homem. Em relação a tudo, né? No geral, nesse caso, nós somos um pouco relaxados. Então, o que acontece? A mulher, de uma forma geral, ela tem um diagnóstico mais precoce que o homem. Tá. Não há uma incidência maior na mulher nem no homem, mas ligeiramente um pouco mais no homem devido à questão de exposição. O que deve se refletir provavelmente numa maior mortalidade entre os homens, porque se eles demoram mais a buscar um diagnóstico, eles devem fazer mais doenças. E uma outra pergunta aqui, em relação pergunta agora que sou eu que estou fazendo, em relação a incidências e a associação. Existe associação, Frederico, entre o tabagismo e o melanoma? Olha, tabagismo e melanoma de uma forma tão clara, não, o tabagismo está muito classicamente relacionado a diversos tumores. Isso, uns 20 tumores diferentes. Se você for botar pulmão, tumores de cabeça e pescoço, pâncreas, bexiga, rim, etc., ele está mais diretamente relacionado. Né? O mais clássico é o melanoma, tirando a exposição solar e as síndromes familiares. Né? Sim. Acho que é o mais comum. Tá. O tabagismo causa uma série de danos na pele, né? Se compara muito ao fotodano, porque o tabagismo vai causando aquele ressecamento. Mas essa é a pergunta que eu ia te fazer. Nós vamos fazer um programa aqui em que vai vir uma outra colega nossa
Leda Vilas Boas, que ela é mais voltada à questão da medicina estética. Então a gente vai explorar um pouco esse lado da ação médica, que é na questão estética. Mas existe uma preocupação, e existe uma das mulheres, sobretudo das mulheres, não só delas, com a questão do envelhecimento precoce da pele, da ruga. E a gente sabe que o sol, nós já passamos o programa falando nisso, o sol causa dano à pele, sobretudo um dano superficial. E existem estudos que mostram que os danos que o cigarro provoca à pele são mais graves do que... Graves não no sentido do gerar câncer, mas no sentido de causar dano ao aspecto que você vê da pessoa, cutis. Como é que funciona essa ação do cigarro e a ação do sol sobre a pele, termos de ruga? Você consegue ver de longe, com o olho treinado, quem fuma e quem não fuma. Da mesma maneira que quem fuma, se abre a boca, você já sabe que ela fuma devido à voz, a voz muda. Isso. A pele também muda, com certeza. Então você tem uma alteração vascular, as substâncias que estão dentro do cigarro, principalmente a nicotina, que é a substância mais estudada, mais conhecida popularmente, ela dá alterações vasculares, ela altera a parede vascular em si, então você tem uma menor nutrição cutânea, a pele não fica com aquele brilho, ela fica uma pele mais acinzentada, você tem destruição de fibras de colágeno, todo mundo fala muito em colágeno em si, e o cigarro tem uma alteração nisso, então é uma pele que fica mais frouxa. Aliás, quase todos os produtos de beleza dizem que fortalece o colágeno. O colágeno é o que todo mundo procura, né? E mas o cigarro destrói, não é bom para isso, então você tem uma perda das proteínas em si. Fala, Frederico. Vou dar até um exemplo pessoal. Minha mãe era tabagista, né? Fumava, e há anos, desde adolescente, nem era médico ainda, nem fazia medicina, a gente sempre pediu para ela parar de fumar. Depois, já estudando medicina, agora não recordo, cheguei a levá-la em palestra para ela parar de fumar, ela via fotos, como tem no verso dos maços de cigarro, etc. E o curioso, Felipe, que um dia, por um evento específico, ela se engasgou com um pedaço de melancia. E eu falei, como é que alguém se engasga com um pedaço de melancia? Eu estava atendendo no INCA, ela me liga, meu irmão é engenheiro, fala assim, minha mãe está engasgada com um pedaço de melancia e tal. Aí ela falou, calma aí, ela tá falando, ela tá... Foi para um hospital e lá fizeram uma endoscopia e tinha de fato um fiapinho da melancia. Quando passou o esôfago abaixo, ela melhorou, ela acordou, saiu da sedação. E a médica virou para ela e falou assim, olha, era o colega sua, pneumologista, e falou assim para ela, a senhora fuma? E ela falou assim, olha, eu fumo, mas como é que a senhora sabe? Meu filho lhe falou, foi pelo raio-x, eu fiz raio-x? Ah, não, eu sou pneumologista e vejo pela pele. Paciente tabagista, a gente consegue perceber pela pele. E, cara, eu já tinha mostrado tudo para ela. Essas fotos que você vê no verso. Isso que impactou para ela. Olha que minha mãe não é uma pessoa vaidosa, sabe? Aquela coisa. Mas aquilo chocou tanto a ela de alguém perceber que ela era fumante. Foi outra mulher, né? Interessante. Uma tabagista por conta da pele, que a partir dali ela nunca mais fumou. Então você vê como é importante porque isso. Talvez fosse um médico que tivesse avaliado somente naquele momento, não tivesse a mesma percepção. Como foi uma médica mulher, ela também deve atentar para a questão da estética, né? Da pele facial. O dermatologista tem um olho, né? O pneumologista, né? Tem um olho mais apurado para isso. Mas com certeza as rugas que o cigarro provoca são semelhantes àquilo que o fotodano em si, crônico, vai provocar. Realmente você vê. Então quem fuma tem maior chance de ficar com aqueles pés de galinha, então cuidado. Porque o bom que envelhecer todos nós vamos, né? Eu acho que o que muda aí, no caso, talvez seja não só a intensidade da ruga, mas a precocidade também, né? Mulheres já com um rosto envelhecido, numa idade que não seria esperada para aquilo, né? Sim. Acho que seria um bom motivo, né, para a gente fazer campanha para as mulheres pensarem, pelo menos, em parar de fumar. Com certeza. E uma coisa boa é que para de fumar, a pele melhora também. Exatamente. Então, tem uma boa razão. E é muito comum a gente ver, um dos bons exemplos que a gente vê a ação do cigarro é aqueles estudos feitos em gêmeos, né? Uma mulher gêmea
de outra, uma fuma, outra não fuma. Porque aí você tem um caso E aí você vai ver, a ruga de uma não tem na outra, né? E você falou sobre a vascularização, Felipe, da pele, o prejuízo que o cigarro causa. Eu tive agora recente uma paciente, acabou de ser operada, foi operada, deve estar tendo alta hoje, um CA de pulmão, um câncer de pulmão. E gozado que eu descobri esse câncer de pulmão nela, porque ela me procurou para parar de fumar. E aí eu peço os exames de admissão e tinha um tumor de pulmão. Então, aí, enfim, ela foi baixando o nível de nicotina, que a gente estava usando adesivo, até suspender. Mas existe uma prática entre os cirurgiões plásticos de que eles não operam fumantes. A não ser que o jeito tenha, se não me engano, entre 8 e 16 semanas sem cigarro, justamente por esse efeito sobre a pele. Fala um pouquinho sobre isso. Por que o cirurgião plástico tem essa preocupação? Você tem uma alteração da cicatrização, maior chance de necrose. Então, geralmente o cirurgião plástico, a pessoa que procura um cirurgião plástico, de uma forma geral, é lógico que existe a parte reconstrutora, mas existe a parte estética também. Então ninguém quer fazer um mini lifting, uma blefaroplastia, que é tirar do excesso de pele da pálpebra, e você tem uma complicação a partir disso. Então você está fazendo uma cirurgia para ficar cada vez melhor. Então o tabagismo ele vai dar uma maior chance de uma necrose cutânea ou de uma alteração na cicatrização e você não ter o efeito desejado. Porque exatamente você vai ter uma menor nutrição, tanto de oxigênio quanto de nutrientes em si que a pele precisa pela alteração vascular que o cigarro vai causar. Né? E vamos voltar então para a nossa questão da pele. O que a gente poderia fazer em termos de... Qual será, se você tivesse o poder de fazer campanhas para que aqui, as praias do Rio de Janeiro, as pessoas tivessem essa preocupação? O que vocês diriam? Vamos pensar só na categoria de quem trabalha na praia, os vendedores de mate, de canga, quem trabalha nas barracas. Qual seriam... Não você esquecendo tem o também poder. do pessoal que pesca, né? Exatamente, os pescadores. É fundamental. Aqui nós estamos em Copacabana, posto 6... É frequente. Uma colônia de pescadores. Né? Exatamente. Então, o pessoal, ele realmente já vem um pouquinho cultural. A gente, nesses últimos anos, a gente já está vendo mais. Eles são muito enrugados, né? Se você olhar um pescador, a pele dele é toda enrugadinha pela exposição ao sol. Mas vocês têm o poder, vocês têm verba, têm recurso. O que vocês diriam para as pessoas? Daqui a pouco o nosso programa vai encerrar e eu quero que os barraqueiros, eu vou divulgar essa entrevista no meio deles. Pessoal, realmente a proteção, desde de manhã até o final do expediente em si, não só com o uso do protetor solar. Homem não gosta de utilizar protetor solar, então uma forma isso também, homem não gosta muito. Então, uma forma que eu acho que possa ajudar, bota chapéu, bota uma roupa leve, de manga comprida, bermuda, e vocês vão comprar um protetor solar em bastão. Compre em bastão porque é fácil de aplicar, você não vai melar a mão, põe no bolso da camisa, então toda hora vocês podem reaplicar e utilizem o protetor na perna. E fundamental, inclusive em dias nublados. Na verdade, às vezes em dia ensolarado a gente se preocupa mais, mas é no dia nublado que a gente acaba se queimando mais. Importante o que você está dizendo. Repete isso, esse conceito tem que ficar claro. A gente pensa que um dia nublado não queima. Não, fundamental. Dia nublado queima, você tem a exposição ao ultravioleta, só que é lógico que a nuvem ela faz uma certa proteção, mas se você está exposto, só que o pessoal olha, fala que não está sol, não vou me queimar. Queima. Queima também. Frederico, complementa. Você tem o direito, você tem que fazer a campanha. O que você diz? Não, eu acho que a exposição na mídia como aqui que você tem feito é fundamental. Então, o trabalho de conscientizar as pessoas, isso pode ser pela divulgação na televisão, na rádio, nos colégios. Né? Então, você informar, por exemplo, professor tem esse alcance, né? Então, assim, é um grande número de pessoas então conscientizar crianças, adolescentes e seus pais é fundamental. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O SUS distribui filtro solar? Não. Porque a gente sabe que o filtro solar não é barato.
não distribui. E a gente está falando com um trabalhador que não recebe, deveria receber. O SUS tem distribui lubrificante. O SUS não Pra distribui. sexo. Se eu não me engano, carteiro atualmente tem direito a protetor solar. Carteiro tem. Se eu não me engano, salva-vidas também é uma coisa que eu tenho que direito conferir. em que sentido? Eles ganham. Eu acho que isso mereceria ter um projeto de lei, hein? Sim, porque isso é um tratamento, né? Da mesma maneira é um que tratamento preventivo. Sim, da mesma maneira que os albinos também. Eles deveriam ter e eles não ganham. Pessoas que trabalham na lavoura. Exatamente. Eu acho que a gente tinha... Tá aí um produto do programa. A gente podia pegar pelo menos um vereador, fazer uma lei municipal. Isso seria interessante. Vamos combinar isso. Só um detalhe que eu lembrei também, com relação aos trabalhadores que ficam mais à exposição solar, embaixo da barraca de sol, queima também. Então, o pessoal que está ali vendendo, preparando o isopor para vender água de coco, embaixo da barraca existe a reflexão, né? Então, vocês estão se queimando embaixo da barraca. Tem essa ideia também, né? Que é só quem está exposto diretamente ao sol. Quem está na sombra, não. Queima. E... Me fugiu agora um negócio. Frederico, me salva. Fala o que você quiser aí, que eu estou pensando no que eu ia te perguntar. Se é para salvar, então... A campanha é de vocês estão fazendo a campanha, eu só estou pensando. Se é para salvar enquanto você pensa aí, Alexandre. Criança de 0 a 6 meses, evita a exposição direta ao sol. Fica realmente um pouquinho mais na sombra. A partir dos 6 meses é que vocês podem utilizar um protetor solar. E não adianta passar protetor solar e botar camisa. É um contrassenso. Já sei o que é. Lembrou? Na farmácia, você tem lá o fator fator de proteção, 30, 40, 50, 60. O que quer dizer isso e como um leigo vai escolher? Ok. Hoje em dia a gente comenta que 30 é o mínimo, ok? Aí vocês vão botar em uma série de redes sociais, o que for, as pessoas falam assim, de 30 para 50 não tem diferença, 30 para 100 não tem diferença. Existe uma coisa que é a quantidade, a capacidade do protetor solar em absorver o raio ultravioleta. Então existe sim... Ele filtra, evidentemente. Exatamente. Existe uma diferença sim entre o 30 e o 50 nessa capacidade de absorção. Então eu achei um detalhe importante nisso. Então, quando você for na farmácia, é no mínimo 30. Sim, mas o que vai me fazer pegar o 30 e não o 50? Qual vai ser o que vai depender da sua exposição solar, ok? Sim. Então, para um dia a dia que a pessoa está andando da sua casa ao trabalho, um 30 geralmente está ótimo. Mas a pessoa vai se expor de alguma maneira, de uma forma mais intensa, independente da qual atividade, então você vai escolher um protetor solar com um fator de proteção solar maior, ok? E agora, o veículo vai depender do tipo de pele da pessoa. E é lógico se a pessoa gosta ou não também de utilizar o protetor solar. Então, quando a gente brinca que o homem não gosta, e eu recomendo o bastão, porque é fácil, mela menos. A criança, você tem que passar de uma maneira mais rápida. Então, a gente, de vez em quando, utiliza um spray, porque conseguiu passar... É uma outra formulação spray. Exatamente, mas existe sim uma variedade. E aí, você chegou na praia às 9 horas da manhã, se busuntou todo com filtro solar. Entrou na água, brincou na areia, jogou vôlei e tal. Você tem que ficar repondo esse filtro solar regularmente? Como é que funciona isso? E eu vou até, rapidinho, Frederico, na verdade, vou puxar a orelha do Alexandre aqui. Porque, na verdade, não é para passar o protetor solar na praia, não. É passar protetor solar em casa. Isso, antes de sair de casa. 20 a 30 minutos, Boa deixa aquilo dali. Lembrança excelente. Aí, perfeito. Não precisou entrar na água do mar, mas foi no chuveiro, deu aquela corrida, pedalou, subiu a montanha, suou, mas realmente teve vamos botar, entrou na água do mar. Isso. Aí se secou, vai ter que reaplicar. Caso contrário, reaplicar em torno de 2 a 2 horas se a exposição solar intensa. E mais um motivo que a questão econômica começa a pesar mesmo, né? Se você é um trabalhador, todo dia você sua... Fala, Frederico. Tem que reaplicar continuamente realmente o protetor. Suou, entrou no mar, etc. Senão você vai perder aquele fator de proteção. E o que faz o filtro solar? Ele tem o quê? Vocês sabem? Assim,
que é exatamente que filtra a ultravioleta? Olha, são uma série de substâncias. Sério? Porque, na verdade, hoje em dia existe o protetor solar o orgânico e o inorgânico, né? O físico e o químico. Então, você tem, às vezes, dentro de um próprio protetor solar, ambas as substâncias. Uma vai repelir e a outra vai absorver, fazer a transformação química e por isso um pouco que, na verdade, a gente comenta que é gestante, a gente vai ter que evitar de utilizar um protetor solar orgânico, seria melhor um protetor solar mais físico, mas são uma série de substâncias que Mas é fácil uma gestante chegar na farmácia e dizer eu quero um físico, um orgânico? Não, a melhor coisa é não puxando sardinha para a minha especialidade, mas ir num dermatologista para ele avaliar o tipo de pele dela e orientar, dependendo do estilo de vida dela. Entendi. Olha só, gente, nós estamos já com o tempo indo, né? Eu queria que vocês, primeiro agradecer muito vocês, eu espero que a gente tenha conseguido, que os ouvintes concordem comigo, que foi muito rica essa entrevista, eu espero que a gente influencie pessoas. A gente vai ficar passando essa entrevista em outros momentos, em outros canais, mas gostaria de saber se vocês poderiam dar um endereço, alguma coisa, se alguém quiser conversar com vocês a respeito disso. Vocês têm... O que vocês têm que vocês podem disponibilizar para os nossos ouvintes aí? Tem o meu próprio Facebook. Facebook não é Soeiro, né? É o Felipe Maurício, mas pode enviar um e-mail sem problema nenhum. Qual é o seu e-mail? Felipe Maurício, tudo junto, @uol.com.br. Então, Felipe Maurício, que é o convidado dermatologista, e-mail felipemaurício@uol.com.br e o Facebook também. Algum telefone você quer disponibilizar? Pode ser, eu vou dar o meu, não tem problema não. Acho que metade do Rio de Janeiro já tem meu telefone mesmo, pelo menos pacientes de bom sucesso já tem meu telefone. 99605 8333. Se alguém tiver alguma dúvida, eu dou meu telefone para todo mundo mesmo. De preferência, manda um e-mail, né, um comentário no Facebook, fica mais fácil. E você, Frederico Nunes? Bom, agradeço aí o convite, a oportunidade de falar um pouquinho. Só se você me permitir, Alexandre, rapidamente. Claro que a gente focou muito na prevenção aqui, que é fundamental. Mas, como eu falei sobre o tratamento do melanoma avançado, a gente não pode esquecer que a imunoterapia, os dois médicos, os dois pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina esse ano foi para a imunoterapia. Opa, bacana. Então, e eu sou da Fundação Taúfo de Paiva, que produz a Imuno-BCG para tratar o câncer de bexiga. Então, as imunoterapias e as drogas-alvo para o tratamento dos pacientes que têm melanoma avançado são medicações que, graças a Deus, mudaram absolutamente o cenário e a perspectiva desses pacientes. Eu acho que é muito bom deixar isso bem marcado aqui, porque algum ouvinte pode não estar sintonizando com a gente e está com diagnóstico de melanoma, tem que pensar para frente, pensar positivo. Exatamente, tem que deixar essa mensagem, mensagem de esperança, de um prognóstico, graças a Deus, cada vez melhor no tratamento do paciente geral. Para fazer contato comigo é um prazer. Meu Facebook mesmo, Frederico Nunes. Frederico Nunes, no Facebook. E o meu e-mail é fredericoartur@gmail.com. Frederico Arthur, tudo junto? Tudo junto, Arthur com TH. @gmail.com. Vai ser um prazer. gmail.com. Poder atender aí. Quer disponibilizar algum telefone do consultório? Pode, do serviço, consultório, 2545-9005. 9005. Quer disponibilizar, Felipe, do consultório também? Pode ligar diretamente para 99696. É isso que você deu pra gente? O outro mesmo. Vai falar diretamente com a Elza. É o 99696-1676. 1676. Mas botando no Google Felipe Maurício Soeiro Sampaio, já vai entrar no site, já tem todas as explicações. Gente, eu acho que a Rádio Nossa Senhora de Copacabana agradece muito você estar aqui num sábado, véspera do Natal, um dia lindo, vocês aqui nesse estúdio fechado, na minha companhia do Geraldo. E bacana, vocês certamente a gente vai fazer outros programas aqui, porque o conhecimento de vocês é muito amplo
Já me antecipo dizendo que gostaria que você viesse para a gente conversar sobre psoríase aqui, que é um tema que me interessa muito também, que tem relação com tabaco. Na verdade, em relação ao tabaco, tem hidradenite também. Exatamente. Hidradenite supurativa. Isso. E você, que eu vi que você é o chefe da oncologia do Cardoso, mas também da hematologia, né? Você lida também com as doenças neoplásicas do sangue, vamos dizer. Não sou, eu até trato linfoma, mas lá no hospital, na verdade, eu coordeno os dois setores, né? Entendi. Mas os hematologistas trabalham lá conosco. Então você indica pra gente depois. Com o maior prazer, temos ótimos colegas lá. Gente, então prevenção, proteção contra o sol. 6 horas, obrigado pela sua entrevista aí direto de Maceió. Um abraço. ZYU 201